Uma sala de reuniões tensa, executivos desesperados, milhões em jogo. Foi quando ela entrou. Apenas uma menina de 12 anos, filha da faxineira. "Posso ajudar", disse Hillary, surpreendendo todos ao falar catalão fluente. Ninguém imaginava que aquele momento mudaria para sempre o destino de uma família separada por segredos e continentes. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. E se você quer descobrir como uma simples tradução pode reconectar corações, se inscreva no canal. Agora e deixe seu like. O suor escorria pela testa de Otávio Pimentel, enquanto ele observava os rostos desconfiados ao redor da mesa de mármore. A sala de reuniões no 40º andar de seu edifício, com vista panorâmica para o skyline de São Paulo, havia se transformado em uma câmara de julgamento. Os representantes catalães conferenciavam entre si em seu idioma, trocando olhares de desaprovação. "Senhor Vasques, posso garantir que nossa proposta é competitiva", Otávio falou, sentindo a gravata sufocar seu pescoço. Ele havia dedicado 3 anos de sua vida a esta negociação. 3 anos para convencer o conglomerado catalão a estabelecer uma parceria com suas indústrias farmacêuticas no Brasil. O tradutor contratado, um homem de meia-idade com credenciais impecáveis, parecia perdido. As nuances culturais escapavam por entre seus dedos como areia fina. "Eles estão dizendo que sua proposta parece..." O tradutor hesitou. "Inadequada." Gael Vasconcelos, o líder da delegação catalã, um homem. De quase 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos penetrantes, respondeu algo em catalão, que fez seus colegas assentirem vigorosamente. "Ele diz que respeita sua empresa, mas que há discrepâncias fundamentais na apresentação", continuou o tradutor. Otávio sabia que não era isso. Mesmo sem entender uma palavra de catalão, seus instintos de negociador veterano lhe diziam que algo estava sendo perdido na tradução. Milhões de reais e centenas de empregos dependiam desta reunião. Ele passou a mão pelo cabelo bem cortado, uma rara demonstração de nervosismo que não passou despercebida por Tadeu Brandão, seu diretor de operações internacionais, que observava a cena com um sorriso discreto. "Vamos fazer uma pausa de 15 minutos, anunciou Otávio, levantando-se abruptamente. "Por favor, sintam-se à vontade para aproveitar o café." Enquanto os executivos catalães se dirigiam à mesa de café, Otávio puxou o tradutor para um canto. "O que está acontecendo? Você me garantiu que..." Era fluente. "Senhor Pimentel, eu domino o espanhol perfeitamente, mas o catalão tem peculiaridades que..." "Peculiaridades?" Otávio cortou-o, mantendo a voz baixa. "Estamos falando de um contrato de 70 milhões de euros. Peculiaridades não são aceitáveis." O tradutor engoliu em seco, ajustando os óculos nervosamente. No corredor adjacente à sala de reuniões, uma menina de 12 anos esfregava energicamente um pano sobre uma mancha no piso de mármore. Hillary Noronha havia terminado suas aulas naquela tarde e, como de costume, ajudava sua mãe, Jurema, que trabalhava no serviço de limpeza do edifício. Com os cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e usando um uniforme escolar um pouco grande demais, ela parecia deslocada naquele ambiente corporativo. Hillary levantou os olhos quando a porta da sala de reuniões se abriu violentamente e Otávio saiu, seguido pelo tradutor de aparência derrotada. Seu olhar cruzou brevemente com o do empresário, antes que ele desviasse para falar em seu telefone, gesticulando furiosamente. "Precisamos de outro tradutor. Agora. Não me importa quanto custe ou onde tenha que buscá-lo." Hillary voltou a esfregar o chão, mas seus ouvidos permaneceram atentos. Ela podia ouvir fragmentos da conversa em catalão que escapavam da sala. Um sorriso discreto formou-se em seus lábios enquanto absorvia cada palavra. Jurema Noronha observava sua filha com o canto do olho enquanto limpava as janelas do corredor. Hillary sempre foi uma criança, quieta, observadora, com uma capacidade de concentração que Jurema nunca entendeu completamente. Aos 12 anos, ela já falava inglês fluentemente, aprendido apenas com vídeos na internet e livros da biblioteca pública. Mas o catalão, isso era um mistério até para Jurema. "Mãe", Hillary sussurrou, aproximando-se sorrateiramente.
Posso ajudar. Ajudar como, menina? Já está ajudando demais. Devia estar estudando. Hilary mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha desde pequena quando estava ansiosa. Não isso, posso ajudar eles. Ela indicou a sala de reuniões com um movimento discreto da cabeça. Estão tendo problemas com o tradutor. Jurema parou de limpar a janela e olhou fixamente para a filha. Hilary, nem pense nisso. Não podemos nos meter nos assuntos do Sr. Pimentel. Mas, mãe, eu entendo o que eles estão dizendo. Todo catalão. Aprendi com a família Monteiro do nosso bairro, lembra? A senhora me deixava ir lá aos domingos. Dona Yara me ensinou. Jurema sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os Monteiro. Como poderia esquecer? Yara e Juvenal Monteiro, o casal de idosos catalães que vivia a 3 quarteirões de seu modesto apartamento. Hilary passava horas com eles, supostamente ajudando nos afazeres domésticos em troca de doces e histórias. Você não vai interromper uma reunião de negócios, Hilary. Isso é loucura. Mas a menina já não escutava. Seus olhos estavam fixos na sala, onde Otávio havia retornado, visivelmente tenso, tentando retomar as negociações com um novo tradutor virtual através de um aplicativo no tablet. O aplicativo diz que ele está oferecendo apenas 50% do valor de mercado pelos direitos de distribuição, o tradutor virtual anunciou mecanicamente. Gael Vasconcelos franziu o senho, claramente confuso. Isso não é verdade, Hilary murmurou para si mesma. Antes que Jurema pudesse detê-la, Hilary ajeitou o uniforme escolar e marchou determinada em direção à porta da sala de reuniões, ignorando os sussurros urgentes de sua mãe. O silêncio caiu sobre a sala quando a porta se abriu e Hilary entrou. Seu rosto uma mistura de determinação e nervosismo. Todos os olhares voltaram-se para ela, alguns confusos, outros irritados pela interrupção. Com licença, ela disse, sua voz mais firme do que esperava. Posso ajudar. Otávio levantou-se, seu rosto uma máscara de incredulidade e frustração. Como você entrou aqui? Onde está a segurança? Sou filha de Jurema, da equipe de limpeza, respondeu. Hilary apontando para sua mãe que observava horrorizada da porta. E entendo catalão. Posso traduzir para o senhor. Um riso abafado surgiu entre alguns executivos brasileiros. Tadeu Brandão não disfarçou seu desdém. Otávio, isso é ridículo. Vamos chamar um tradutor profissional e... Mas Gael Vasconcelos interrompeu-o, dirigindo-se a Hilary em catalão perfeito. D'on ets, nena? Com rasa pré-catalá? De onde você é, menina? Como aprendeu catalão? Sem hesitar, Hilary respondeu no mesmo. Idioma, sua pronúncia surpreendentemente autêntica. Soc daqui de São Paulo. Vaig aprendre ambi una família catalana del meu barri. Eles Monteiro. La senhora Yara em vai ensinar desde que tinha 8 anos. Sou daqui de São Paulo. Aprendi com uma família catalã do meu bairro, os Monteiro. A senhora Yara me ensinou desde os meus 8 anos. O rosto de Gael transformou-se. Ele se virou para seus colegas, comentando algo que fez com que todos olhassem para Hilary com renovado interesse. Monteiro, murmurou Gael, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Yara e Juvenal Monteiro? Hilary assentiu, surpresa. O senhor os conhece? São meus tios-avós, respondeu Gael em português agora, com um leve sotaque. Mudaram-se para o Brasil há 15 anos. Um silêncio atônito preencheu a sala. Otávio olhou de Hilary para Gael, então para Jurema, que permanecia paralisada na porta. Isso é uma coincidência notável, disse finalmente. Talvez possamos dar uma chance à menina, sugeriu Gael olhando intensamente para Hilary. Há algo em seus olhos que me parece familiar. Jurema deu um passo à frente, seu rosto pálido. Senhor Pimentel, peço desculpas pela intromissão. Vou levar minha filha agora mesmo. Espere. Otávio ergueu a mão. Ele estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Se o senhor Vasconcelos não se opõe, podemos fazer um teste. Gael assentiu, seu olhar nunca deixando o rosto de Hilary. Havia algo ali, uma conexão invisível que fez com que o empresário catalão sentisse um inexplicável aperto no peito. Vamos ver o que esta jovem talentosa pode fazer, disse Gael, indicando uma cadeira vazia ao seu lado.
A tarde transformou-se em noite enquanto a reunião prosseguia, agora com fluidez surpreendente. Hilary não apenas traduzia as palavras, mas capturava as intenções, os subtons culturais, as expressões idiomáticas que escapavam aos tradutores profissionais. Ela diz que nosso modelo de negócios é sólido, mas precisamos considerar a regulamentação farmacêutica europeia, especialmente as cláusulas específicas da Catalunha sobre medicamentos biosimilares. Hilary traduziu, sua voz ganhando confiança. Otávio observava, maravilhado, enquanto a jovem navegava entre os idiomas com a naturalidade de quem nasceu entre dois mundos. Os executivos catalães respondiam a ela diretamente, suas expressões relaxando à medida que sentiam-se compreendidos. Jurema permaneceu na sala, em pé num canto discreto, seu coração batendo acelerado. 25 anos de trabalho árduo como doméstica e faxineira não a haviam preparado para ver sua filha sentada à mesa com alguns dos empresários mais poderosos da América Latina e Europa. Tadeu Brandão observava a cena com crescente desconforto. Há 3 anos, ele vinha sutilmente sabotando as negociações com os catalães, esperando que o fracasso derrubasse Otávio e abrisse caminho para sua ascensão. Agora, uma criança ameaçava seus planos meticulosamente elaborados. Acho que precisamos de uma pausa, anunciou Tadeu levantando-se abruptamente. Essa situação é completamente irregular. Uma criança não pode estar envolvida em negociações deste porte. Otávio lançou-lhe um olhar gélido. Concordo com a pausa. Continuaremos amanhã às 9 horas. Hilary, você poderia retornar para nos ajudar? Antes que Hilary pudesse responder, Jurema adiantou-se. Senhor Pimentel, amanhã é dia de escola. Hilary não pode faltar. Gael interveio suavemente. Talvez possamos remarcar para depois do horário escolar. Não queremos interferir na educação da jovem. O olhar que Gael dirigiu a Hilary continha uma curiosidade quase dolorosa. Havia algo no rosto da menina, na curva de seu nariz, no formato de seus olhos, que despertava nele memórias enterradas. Podemos começar às 3 da tarde, sugeriu Otávio, percebendo a dinâmica estranha que se formava. Hilary, seus serviços serão devidamente compensados, é claro. A menina assentiu, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Obrigada, Sr. Pimentel, estarei aqui. Enquanto todos se preparavam para sair, Gael aproximou-se de Jurema, estendendo a mão formalmente. Sua filha é extraordinária, senhora. Noronha. Jurema Noronha, ela respondeu, aceitando o cumprimento com relutância. Seu corpo estava tenso, como se estivesse prestes a enfrentar um perigo iminente. Noronha, repetiu Gael, testando o nome. Não nos conhecemos antes. Conhecemos? Jurema retirou sua mão rapidamente. Não creio, senhor. Vasconcelos, eu limparia sua mesa agora, se me permite. Gael recuou intrigado pela reação defensiva. Claro, desculpe pelo incômodo. Enquanto saía da sala, lançou um último olhar para Hilary, que organizava seus cadernos escolares. A sensação de familiaridade persistia, como uma melodia meio esquecida que insistia em retornar. No pequeno apartamento de 2 quartos no bairro da Penha, Jurema encarava seu reflexo no espelho do banheiro. 13 anos haviam se passado, mas as memórias daquele verão em Barcelona ainda queimavam vivas em sua mente. Ela havia ganhado uma bolsa para um curso de verão de gastronomia mediterrânea, um sonho para a jovem estudante de nutrição que trabalhava como doméstica para pagar a faculdade. Barcelona, com suas ruas sinuosas, arquitetura surreal e mar azul turquesa, parecia saída de um sonho. Foi numa pequena vinícola nos arredores da cidade que conheceu Gael Vasconcelos. Ele não era ainda o poderoso empresário que se tornaria, mas um jovem enólogo apaixonado pela tradição vinícola de sua família. 3 semanas de um romance intenso, comunicando-se numa mistura improvisada de português, espanhol e catalão. Antes que Jurema descobrisse que ele era noivo de uma herdeira da alta sociedade catalã. Humilhada e de coração partido, ela retornou ao Brasil sem se despedir, sem deixar contato. 2 meses depois, descobriu que levava consigo uma lembrança permanente daquele verão.
Estava grávida. Mãe, posso entrar? A voz de Hilary arrancou Jurema de suas recordações. Ela enxugou rapidamente uma lágrima traiçoeira e abriu a porta. Claro, meu amor. Só estava pensando. Hilary sentou-se na beirada da banheira, suas pernas balançando nervosamente. O Sr. Vasconcelos me lembra alguém, disse ela, franzindo a testa. É estranho, né? Como se eu já o conhecesse de algum lugar. Jurema sentiu seu estômago contrair. Deve ser porque ele é parente dos Monteiro. Você passa tanto tempo com Dona Yara que provavelmente viu fotos dele. Hilary assentiu, aceitando a explicação, mas seus olhos perspicazes continuavam inquietos. Ele me perguntou sobre o meu pai hoje, quando estávamos saindo. Jurema congelou. O que você disse? A verdade, que não o conheci, que ele era um estrangeiro que você conheceu antes de eu nascer. Era a história que Jurema sempre contara, uma meia-verdade cuidadosamente construída para proteger tanto Hilary quanto a si mesma. Hilary. Jurema ajoelhou-se em frente à filha, segurando suas mãos pequenas, mas já marcadas pelo trabalho precoce. Prometa que não vai falar sobre nossa vida pessoal com essas pessoas. Eles não são como nós, são de outro mundo. Mas ele foi tão gentil comigo. E a família dele, os Monteiro, sempre me tratou bem. Nem tudo é o que parece, filha. Jurema levantou-se encerrando a conversa. Agora vamos dormir. Amanhã você tem escola e depois a reunião. Naquela noite, enquanto Hilary dormia, Jurema remexeu em uma velha caixa de sapatos no fundo do armário. Entre documentos, amarelados e fotografias desbotadas, encontrou o que procurava. Uma pequena fotografia enrugada dela e Gael, abraçados em frente à Sagrada Família. Jurema passou os dedos sobre o rosto jovem e sorridente do homem, que, sem saber, era pai de sua filha. O que eu faço agora? Murmurou para si mesma, sentindo o peso de 13 anos de segredos pressionando seu peito. As negociações prosperaram nas semanas seguintes. Com Hilary facilitando a comunicação, os executivos catalães e brasileiros, finalmente, começaram a construir uma base de confiança mútua. A menina tornou-se não apenas uma tradutora, mas uma espécie de embaixadora cultural, explicando nuances que iam além das palavras. Otávio, sempre pragmático, reconheceu o valor inestimável que Hilary trazia para sua empresa. Após a 5ª reunião bem-sucedida, ele chamou Jurema em sua sala particular. Senhora Noronha, quero oferecer uma posição formal para sua filha como nossa intérprete júnior para assuntos catalães. Sei que ela é menor de idade, então os detalhes legais seriam tratados como um programa de jovem aprendiz, com carga horária reduzida e compatível com os estudos. Jurema apertou as mãos nervosamente. É muita generosidade, Sr. Pimentel, mas não sei se é apropriado. Hilary é apenas uma criança extraordinária, Otávio corrigiu, inclinando-se para a frente. Senhora Noronha, sou um homem direto. Sua filha salvou um negócio de 70 milhões de euros. Além disso, quero oferecer a você uma posição em nosso departamento administrativo. Percebi que tem potencial além das funções de limpeza. Jurema sentiu as lágrimas se acumularem. Depois de anos de invisibilidade, alguém finalmente a enxergava. Enxergava sua filha. Preciso pensar, ela respondeu com voz embargada. Enquanto isso, em outra sala, Tadeu Brandão vasculhava freneticamente informações sobre Hilary e Jurema Noronha. Algo naquela situação o incomodava profundamente. Como uma faxineira tinha uma filha que falava catalão fluentemente? Por que Gael Vasconcelos demonstrava tanto interesse na menina? Há algo errado aqui, murmurou para si mesmo, clicando através de páginas de redes sociais e registros públicos. E vou descobrir o que é. No andar de baixo, Hilary aguardava sua mãe na recepção quando Gael Vasconcelos apareceu como se por acaso. Olá, Hilary, como estás avui? Olá, Hilary, como está hoje? Molt bé, gràcies. Muito bem, obrigada. Ela respondeu com um sorriso. Está gaudint de la seva estada ação. Paulo? Está gostando da sua estadia em São Paulo? Gael sorriu, impressionado com a fluência natural da menina. Sentaram-se em um dos sofás da recepção. Sabe, meus tios-avós Yara e Juvenal sempre mencionaram uma jovem vizinha que adorava aprender catalão.
Mas nunca imaginei que fosse você. O mundo é mesmo pequeno. Hilary assentiu entusiasmada. Dona Yara foi como uma avó para mim. Ela me ensinou não só o idioma, mas também sobre a história da Catalunha, a culinária. E seu pai, ele, também se interessa por idiomas? A pergunta, aparentemente casual, fez Hilary enrijecer ligeiramente. Não conheci meu pai. Ele era estrangeiro. Minha mãe nunca fala sobre ele. Gael assentiu compassivamente, mas seus olhos revelavam uma intensa curiosidade. Sabe, Hilary, tenho uma filha mais ou menos da sua idade na Espanha. Minha sobrinha, na verdade, que criei como filha. Ela também tem facilidade com idiomas. Algo na maneira como Gael olhava para ela fez Hilary sentir uma estranha conexão. Era como se houvesse um fio invisível ligando-os. O senhor poderia me falar mais sobre a Catalunha algum dia? Sobre Barcelona? Sempre sonhei em conhecer. O rosto de Gael iluminou-se. Seria um prazer. Na verdade, por que não organizo uma videochamada com minha sobrinha? Vocês poderiam praticar catalão juntas. Nesse momento, Jurema apareceu, seu rosto tenso ao ver Hilary conversando animadamente com Gael. Hilary, precisamos ir, ela disse, sua voz mais firme do que o habitual. Gael levantou-se, estendendo a mão para Jurema. Senhora Noronha, estava justamente convidando Hilary para uma videochamada com minha sobrinha em Barcelona. Seria bom para o desenvolvimento linguístico dela. Os olhos de Jurema encontraram os de Gael. E por um momento fugaz, uma centelha de reconhecimento pareceu passar entre eles. Veremos, ela respondeu secamente, tomando a mão de Hilary. Vamos, filha, está ficando tarde. Enquanto se afastavam, Gael permaneceu imóvel, observando a semelhança impressionante entre o andar de Jurema e certas maneirismos de sua sobrinha em Barcelona. Uma ideia começava a se formar em sua mente, uma ideia que, se verdadeira, mudaria sua vida para sempre. O escritório de Tadeu Brandão estava imerso na penumbra quando ele finalmente encontrou o que procurava. Após semanas de investigação obsessiva, havia conseguido acesso a registros antigos da universidade, onde Jurema estudara brevemente. Bolsista do Programa de Intercâmbio Cultural Brasil-Espanha, 2009. Leu em voz alta, um sorriso frio formando-se em seus lábios. Destino, Barcelona. Ele recostou-se na cadeira, as peças começando a se encaixar. Jurema estivera em Barcelona 13 anos atrás. Hilary tinha 12 anos. A obsessão da menina com o catalão, a reação estranha de Jurema ao encontrar Gael, o interesse inexplicável do empresário catalão pela filha da faxineira. Isso vai arruinar as negociações, murmurou, imaginando o escândalo que poderia criar. Gael Vasconcelos, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da Catalunha, tendo uma filha ilegítima com uma faxineira brasileira durante seu noivado, com a herdeira da vinícola Montserrat. No apartamento dos Noronha, Hilary folheava um álbum antigo que encontrara no fundo do armário de sua mãe. Eram fotografias da juventude de Jurema, antes de seu nascimento. A mãe dormia profundamente após um dia exaustivo de trabalho, e Hilary sentia-se levemente culpada por invadir sua privacidade, mas a curiosidade era mais forte. Seus dedos pararam em uma página onde várias fotos haviam sido claramente removidas, deixando apenas as marcas de cola amarelada. No verso da página, uma única fotografia permanecia, parcialmente escondida em uma divisória secreta. Hilary a removeu cuidadosamente. Seu coração acelerou ao reconhecer sua mãe, muito mais jovem, sorrindo radiante ao lado de um homem que ela conhecia bem, Gael Vasconcelos. Ao fundo, a inconfundível silhueta da Sagrada Família. Não pode ser, sussurrou, seus olhos arregalados fixos na fotografia. Naquela mesma noite, a poucos quilômetros de distância, no luxuoso hotel onde se hospedava, Gael conversava por videochamada com sua tia Yara Monteiro. Ela é extraordinária, tia. Fala catalão como se tivesse nascido em Barcelona. O rosto enrugado da idosa se iluminou com um sorriso. Hilary sempre foi especial. Desde pequena mostrou um talento incrível para idiomas. E não apenas isso. Tem um coração enorme. Gael hesitou, reunindo coragem para a pergunta que o atormentava.
Tia Yara, você conhece a mãe dela bem, Jurema? A expressão de Yara mudou sutilmente. Conheço, sim. Uma mulher admirável. Criou aquela menina sozinha, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos. E o pai de Hilary? Ela mencionou que ele era estrangeiro. Um silêncio pesado instalou-se. Yara parecia subitamente desconfortável. Gael, querido, por que esse interesse repentino na família Noronha? Por que estou começando a suspeitar que... Ele pausou, incapaz de verbalizar o pensamento que o consumia. Jurema alguma vez mencionou onde conheceu o pai de Hilary? Não cabe a mim falar sobre isso, respondeu Yara firmemente. Se tem perguntas, deveria direcioná-las à própria Jurema. A reação defensiva de sua tia apenas confirmou as suspeitas de Gael. Ele se despediu rapidamente e, após encerrar a chamada, abriu uma gaveta de seu criado mudo. De lá, retirou uma fotografia antiga. Ele e Jurema, em Barcelona, 13 anos atrás. Como não percebi antes, murmurou, estudando o rosto da jovem Jurema e recordando os traços tão similares no rosto de Hilary. A manhã seguinte amanheceu carregada de tensão. Hilary mal conseguira dormir. A fotografia escondida debaixo de seu travesseiro como um segredo pulsante. Ela encarou sua mãe através da mesa do café da manhã, reunindo coragem. Mãe, começou, sua voz trêmula. Preciso te perguntar uma coisa. Jurema levantou os olhos de sua xícara de café, instantaneamente alerta pelo tom sério da filha. Claro, meu amor. O que foi? Hilary respirou fundo e então, em um movimento rápido, colocou a fotografia sobre a mesa. Por que nunca me contou que conhecia o Sr. Vasconcelos? Que vocês estiveram juntos em Barcelona? O rosto de Jurema empalideceu. Sua mão tremeu, derramando café na toalha branca. Por vários segundos ela apenas encarou a imagem, como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Onde você encontrou isso? No seu álbum antigo, no fundo do armário. Hilary inclinou-se para a frente, seus olhos suplicantes. Mãe, ele é meu pai? Jurema fechou os olhos, décadas de segredos e proteção desmoronando em um instante. Quando os reabriu, estavam marejados. Hilary, é complicado. Não, não é. É uma pergunta simples. Ele é meu pai? Um silêncio pesado instalou-se entre elas, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Sim, Jurema finalmente admitiu, sua voz quase inaudível. Gael Vasconcelos é seu pai biológico. Hilary sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Apesar da suspeita, a confirmação atingiu-a com força avassaladora. Por que nunca me contou? Por que mentiu todos esses anos? Não menti, Jurema defendeu-se, enxugando uma lágrima. Disse que seu pai era um estrangeiro que conheci antes de você nascer. Isso é verdade. Uma meia-verdade. Hilary levantou-se abruptamente. Ele sabe? Sabe que sou filha dele? Jurema balançou a cabeça. Não. Quando descobri que estava grávida, ele já havia se casado com sua noiva. Era de uma família importante, rica. Eu era apenas uma aventura de verão. Hilary sentiu a raiva crescer dentro de si. Não teve o direito de esconder isso, nem dele, nem de mim. Tive todo o direito. Jurema também se levantou, sua voz elevando-se. Fiz o que achei melhor para proteger você, para nos proteger. De quê? Dele? Dos Monteiro? É por isso que me deixava ir lá? Para que eu conhecesse minha família sem saber que eram minha família? Jurema cobriu o rosto com as mãos. No início, sim. Quando descobri que os tios-avós dele haviam se mudado para nosso bairro, achei que fosse uma cruel coincidência. Mas então você se apaixonou pela cultura, pelo idioma. Eu não consegui impedir. Hilary pegou a fotografia, guardando-a no bolso. Vou contar a ele. Hilary, não. Ele tem o direito de saber. Eu tenho o direito de conhecer meu pai. Por favor, Jurema implorou segurando o braço da filha. Não faça isso. Ele está aqui a negócios. Vai embora em algumas semanas. Por que causar tanta confusão? Porque estou cansada de viver com mentiras, Hilary respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Hoje mesmo, depois da reunião, vou falar com ele. Enquanto isso, no escritório de Otávio Pimentel, outra tempestade se formava. Tadeu Brandão havia solicitado uma reunião urgente e privada.
O que é tão importante que não pode esperar, Tadeu? Otávio perguntou impacientemente. Descobri algo sobre nossa pequena tradutora milagrosa que você precisa saber, respondeu Tadeu, deslizando uma pasta sobre a mesa. Algo que pode comprometer todo o acordo com os catalães. A sala de reuniões estava silenciosa, enquanto Otávio digeria a informação que Tadeu acabara de apresentar. A pasta continha registros de matrícula universitária, cópias de passaportes, a comprovação da Bolsa de Estudos de Jurema em Barcelona, tudo meticulosamente organizado em ordem cronológica. Isso é invasão de privacidade, Tadeu, Otávio disse finalmente, fechando a pasta. E irrelevante para nossas negociações. Tadeu inclinou-se para frente, incrédulo. Irrelevante? Otávio, estamos falando de um escândalo potencial. Gael Vasconcelos tem uma filha ilegítima trabalhando como nossa tradutora e nem ele sabe disso. E daí? Otávio rebateu, sua voz carregada de irritação. A menina tem um talento extraordinário. O fato de quem seja seu pai biológico não muda isso. Muda tudo. E se a imprensa descobrir? E se os acionistas do lado deles descobrirem? Vasconcelos estava noivo quando engravidou a mãe da menina. Isso poderia arruinar sua reputação na conservadora sociedade catalã. Otávio levantou-se, seu rosto endurecido. Desde quando você se preocupa tanto com a reputação de Gael Vasconcelos, Tadeu? Pensei que seu trabalho fosse garantir o sucesso de nossas negociações, não vasculhar a vida pessoal de nossos colaboradores. Estou protegendo a empresa, Tadeu protestou, também se levantando. Se esse escândalo estourar durante as negociações... Chega, Otávio cortou-o. Não vou permitir que use a vida de uma criança como peão em jogos corporativos. A partir de agora, você está afastado das negociações com os catalães. O rosto de Tadeu contorceu-se de raiva. Você vai se arrepender disso. Não digo que devemos expor o segredo, mas temos que usá-lo estrategicamente. Saia da minha sala, Tadeu, Otávio ordenou, sua voz perigosamente calma. E se uma palavra disso vazar, considere-se demitido. Enquanto isso, no lobby do edifício, Hillary aguardava nervosamente o início da reunião da tarde. Sua mochila escolar pesava em seus ombros, mas o peso maior estava em seu coração. A fotografia no bolso parecia queimar através do tecido. Gael Vasconcelos entrou no lobby, acompanhado por 2 assistentes, todos em trajes formais impecáveis. Ao avistar Hillary, dispensou os acompanhantes com um gesto e aproximou-se dela. Bona tarda, Hillary! Cumprimentou-a com um sorriso genuíno. Preparada para mais uma rodada de negociações? Hillary engoliu em seco, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele poderia ouvir. Senhor Vasconcelos, ela começou, sua voz trêmula. Antes da reunião, podemos conversar em particular? É importante. Algo na seriedade da menina fez Gael assentir imediatamente. Claro. Vamos àquele café no canto. Temos alguns minutos antes que os outros cheguem. Sentados em uma mesa discreta do café do lobby, Hillary retirou a fotografia do bolso e, sem dizer uma palavra, colocou-a sobre a mesa. Gael congelou ao reconhecer a imagem. Seus olhos moveram-se da fotografia para o rosto de Hillary várias vezes, como se conectando pontos invisíveis. Onde você conseguiu isso? Perguntou finalmente sua voz rouca. Encontrei no álbum da minha mãe. Hillary respondeu, reunindo coragem. Senhor Vasconcelos, Gael, eu sei que você é meu pai. As palavras pairaram entre eles como uma névoa densa. Gael empalideceu, sua mão trêmula alcançando a fotografia. Eu suspeitava, disse finalmente. Desde que te vi na sala de reuniões. Havia algo em você, algo familiar que não conseguia identificar. Hillary observou-o atentamente, procurando por rejeição, raiva, qualquer sinal negativo. Em vez disso, viu os olhos de Gael se encherem de lágrimas. Por que sua mãe nunca me contou? Ele perguntou, sua voz embargada. Ela disse que você estava noivo, que ia se casar, que era de uma família importante e que ela era apenas uma aventura de verão. Gael fechou os olhos com força, como se sentisse dor física. Nunca foi apenas uma aventura, disse baixinho,
Eu amei sua mãe intensamente. Quando ela desapareceu sem deixar rastro, fiquei devastado. Então por que se casou com outra pessoa? Porque era o que se esperava de mim. Um casamento arranjado entre famílias tradicionais. Ele suspirou profundamente. O casamento durou apenas 2 anos. Desde então dediquei-me apenas aos negócios e à minha sobrinha, que criei como filha após a morte de minha irmã. Hilary sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu tenho uma... prima? Gael sorriu tristemente, estendendo a mão para tocar o rosto de Hilary hesitantemente. Sim, e agora parece que ela tem uma irmã. Naquele momento, Jurema entrou no lobby, seu rosto pálido ao ver sua filha e Gael juntos no café. Seus olhares se cruzaram através do espaço, décadas de segredos e sentimentos não resolvidos suspensos entre eles. Tadeu Brandão não era homem de aceitar derrotas facilmente. Afastado das negociações com os catalães por Otávio, ele fervilhava de ressentimento em seu escritório. Anos de trabalho minucioso para sabotar lentamente o acordo, esperando que o fracasso derrubasse Otávio e abrisse caminho para sua ascensão à presidência, estavam agora ameaçados por uma menina de 12 anos e seu dom para idiomas. Se não posso usar a informação internamente, talvez externamente, murmurou para si mesmo, digitando furiosamente em seu computador. Ele redigiu um e-mail anônimo para vários jornalistas econômicos, insinuando um escândalo envolvendo o conglomerado catalão e sua expansão no Brasil. Não mencionava Hilary diretamente, mas plantava sementes de dúvida sobre a integridade do processo. Isso deve causar algum ruído, sorriu satisfeito, clicando em enviar. Enquanto isso, no café do lobby, Jurema aproximou-se hesitantemente da mesa onde Gael e Hilary conversavam. O tempo parecia ter desacelerado enquanto ela enfrentava o momento que temera por 13 anos. Jurema! Gael levantou-se, seu rosto uma mistura de emoções complexas. Por que não me... contou? Jurema sentou-se pesadamente, sentindo o peso de seus segredos. O que eu deveria fazer, Gael? Aparecer no seu casamento dizendo que estava grávida? Arruinar sua vida perfeita? Perfeita? Gael soltou uma risada amarga. Minha vida nunca foi perfeita depois que você desapareceu. Hilary observava o intercâmbio com olhos arregalados, finalmente vendo seus pais juntos, finalmente entendendo as complexidades que haviam moldado sua existência. Vocês ainda se amam? Perguntou subitamente, com a franqueza direta de uma criança. Ambos olharam para ela, surpresos pela pergunta. Hilary, Jurema repreendeu suavemente. Gael sorriu tristemente. É uma pergunta justa. Ele virou-se para Jurema, seus olhos suavizando-se. Nunca deixei de pensar em você, em nós. Jurema desviou o olhar, incapaz de enfrentar a intensidade de suas palavras. Isso foi há muito tempo, Gael. Éramos pessoas diferentes. Talvez, ele concordou, mas agora temos algo que nos une para sempre. Ele olhou para Hilary com admiração. Uma filha incrível. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Gael. Ele atendeu, seu rosto gradualmente endurecendo enquanto escutava. Entendo. Estarei lá imediatamente, disse, desligando. Parece que há jornalistas fazendo perguntas estranhas na recepção do hotel. Algo sobre irregularidades nas negociações. Jurema empalideceu. Alguém descobriu sobre Hilary? Não sei, mas preciso ir. Gael hesitou, claramente dividido. Podemos continuar essa conversa. Mais tarde. Há tanto a ser dito, tantos anos para recuperar. Jurema assentiu relutantemente. Vá, estaremos aqui. Enquanto Gael se afastava apressadamente, Hilary segurou a mão de sua mãe. Vai ficar tudo bem, mãe. Agora que a verdade veio à tona. Jurema não parecia convencida. Nem todas as verdades trazem paz, Hilary. Algumas trazem tempestades. No elevador a caminho da sala de reuniões, Hilary e Jurema encontraram Otávio, que parecia preocupado. Acabei de receber ligações de 2 jornalistas perguntando sobre irregularidades nas negociações com os catalães, disse ele, franzindo a testa. Alguém está tentando sabotar nosso acordo. Jurema e Hilary trocaram olhares apreensivos. A tempestade que Jurema temia parecia estar apenas começando.
A sala de reuniões, normalmente um oásis de profissionalismo controlado, transformou-se em um campo de batalha emocional. Gael havia retornado do hotel, seu rosto tenso. Otávio convocara uma reunião de emergência com apenas os principais envolvidos: Gael, Jurema, Hillary e, para surpresa de todos, Tadeu Brandão. Chamei todos aqui porque precisamos enfrentar uma situação delicada, começou Otávio, seu olhar firme percorrendo cada rosto. Alguém está tentando sabotar nossas negociações, espalhando rumores para a imprensa. Tadeu ajustou sua gravata, mantendo uma expressão neutra, embora seus olhos evitassem contato direto. Que tipo de rumores? Perguntou Gael. Insinuações sobre conflitos de interesse, relacionamentos impróprios. Otávio fez uma pausa significativa. Questões familiares não divulgadas. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Hillary olhou para sua mãe, que estava pálida. Não entendo, disse Gael cuidadosamente. Que questões familiares poderiam afetar um acordo comercial? Otávio hesitou, claramente desconfortável. Gael, antes de prosseguirmos, preciso perguntar. Você tem alguma conexão pessoal com a família Noronha, além das recentes negociações? O momento de verdade havia chegado. Jurema fechou os olhos brevemente, sentindo o mundo que construíra tão cuidadosamente desmoronar à sua volta. Gael olhou para Hillary, depois para Jurema, uma decisão formando-se em seus olhos. Sim, respondeu firmemente. Hillary é minha filha. Tadeu fingiu surpresa, mas não conseguiu esconder completamente um sorriso de satisfação. Isso muda tudo, disse ele, inclinando-se para a frente. Um claro conflito de interesse. Os acionistas precisam ser informados imediatamente. Não muda nada, Otávio. Rebateu. E você sabia disso o tempo todo, não é, Tadeu? Na verdade, suspeito que foi você quem vazou as insinuações para a imprensa. O rosto de Tadeu enrijeceu. Está me acusando sem provas. Não preciso de provas para fazer o que vou fazer agora. Otávio levantou-se, imponente em sua autoridade. Tadeu Brandão, você está demitido. Imediatamente. Seu comportamento antiético não tem lugar em minha empresa. Você não pode fazer isso. Tadeu protestou também, se levantando. Sou diretor há 8 anos. 8 anos durante os quais suspeito. Você ativamente trabalhou contra os interesses da empresa, para promover sua própria agenda. Otávio apertou um botão em seu telefone. Segurança, por favor. Escoltem o Sr. Brandão para fora do prédio. Seu acesso está revogado. Enquanto Tadeu era retirado, protestando furiosamente, Hillary observava com uma mistura de alívio e apreensão. Quando a porta se fechou, Otávio voltou-se para os 3 restantes. Agora precisamos decidir como lidar com a situação. Gael deu um passo à frente. Otávio, quero deixar claro que acabo de descobrir sobre minha paternidade. Isso não influenciou em nada as negociações. Sei disso, Otávio assentiu. Mas a percepção pública é outra história. Precisamos ser transparentes, mas estratégicos. Jurema, que permanecera silenciosa, finalmente falou. Isso vai mudar a vida da Hillary para sempre. Ela é apenas uma criança. Hillary levantou-se, sua postura surpreendentemente madura para seus 12 anos. Não sou apenas uma criança, mãe. Sou sua filha e filha dele, apontou para Gael. E quero conhecer essa parte da minha história, da minha família. Gael aproximou-se de Hillary, colocando gentilmente as mãos em seus ombros. Quero que saiba que, independentemente do que aconteça com estas negociações, você é minha filha. Perdi 13 anos da sua vida. Não quero perder mais um dia. Os olhos de Jurema encheram-se de lágrimas ao ver pai e filha juntos, a semelhança entre eles agora tão óbvia que se perguntava como nunca havia sido notada antes. Precisamos enfrentar isso juntos, disse ela finalmente, unindo-se ao pequeno círculo. Como família. Otávio observou a cena com um sorriso discreto. Tenho uma ideia de como transformar essa situação em algo positivo para todos, mas precisaremos da sua coragem, Hillary. A menina assentiu, seu rosto determinado. Estou pronta. A estratégia de Otávio era ousada, mas eficaz. Em vez de esconder a revelação familiar, eles a abraçaram publicamente,
transformando-a em uma poderosa história de conexões humanas, transcendendo fronteiras culturais e sociais. Uma coletiva de imprensa foi organizada, onde Gael anunciou orgulhosamente sua recém-descoberta paternidade. Ao lado dele, Hilary e Jurema permaneceram firmes, unidos como família pela primeira vez. O talento extraordinário de minha filha para idiomas não apenas salvou um acordo comercial, mas me devolveu uma parte de mim mesmo que eu nem sabia que havia perdido, declarou Gael, sua voz embargada de emoção. A história capturou a imaginação do público. Em vez de um escândalo, tornou-se uma narrativa inspiradora sobre talentos ocultos e conexões inesperadas. 2 semanas após a coletiva, Hilary entrou hesitantemente no apartamento luxuoso que Gael alugara em São Paulo. Era a primeira vez que visitava o pai em seu ambiente, um mundo distante da simplicidade de seu pequeno apartamento na Penha. Bem-vinda à Casa Meva. Bem-vinda à minha casa. Gael a recebeu calorosamente. Gracies, respondeu Hilary, olhando maravilhada para os amplos espaços e a vista panorâmica da cidade. Tenho uma surpresa para você, disse Gael, conduzindo-a até a sala de estar, onde um laptop estava aberto sobre a mesa de centro. Na tela, o rosto sorridente de uma adolescente de aproximadamente 16 anos os aguardava. Seus cabelos eram mais escuros que os de Hilary, mas os olhos tinham o mesmo formato, a mesma intensidade. Hilary, esta é Martina, minha sobrinha. Martina, conheça. Sua prima, Hilary. Olá, cozina. Martina cumprimentou em catalão, seu sorriso revelando uma covinha idêntica à de Hilary. E senti parlar molt de tu. Olá, prima. Ouvi falar muito sobre você. As duas meninas conversaram animadamente por mais de 1 hora, descobrindo similaridades surpreendentes, apesar da distância geográfica e cultural que as separara por tantos anos. Quando a chamada terminou, Hilary voltou-se para Gael, seus olhos brilhando. Ela me convidou para visitar Barcelona no próximo verão. Gael sorriu, sentando-se ao lado da filha. Se sua mãe concordar, adoraria levá-la. Há tanta coisa que quero lhe mostrar, tantas pessoas que quero que conheça. Pessoas da minha família, Hilary disse suavemente, testando as palavras. Sim, sua família. Nossa família. Gael hesitou antes de continuar. Hilary, quero que saiba que não pretendo substituir a vida que você e sua mãe construíram. Quero apenas fazer parte dela, se me permitirem. Hilary assentiu, pensativa. Minha mãe está com medo. Medo de que você me leve embora, de que eu prefira sua vida luxuosa. Nunca faria isso, Gael garantiu. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Criou você sozinha, com poucos recursos, e veja o resultado. Uma jovem brilhante, corajosa e compassiva. Você ainda gosta dela, não é? Hilary perguntou diretamente. Gael não pôde conter um sorriso. Sempre direta ao ponto, não é? Sim, ainda tenho sentimentos por sua mãe. Mas muita coisa aconteceu nos últimos 13 anos. Precisamos de tempo. Naquela noite, quando Gael levou Hilary de volta para casa, Jurema os esperava com o jantar preparado. Era um gesto simples, mas significativo, um convite para Gael entrar não apenas em seu apartamento, mas em suas vidas. Os 3 sentaram-se à mesa modesta, uma família improvisada, unida por circunstâncias extraordinárias, começando a construir pontes sobre os abismos que os anos haviam criado entre eles. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos. O acordo entre as empresas foi finalmente assinado, com benefícios expressivos para ambos os lados. Como parte do acordo, Gael anunciou a criação de um centro de pesquisa em São Paulo, garantindo sua presença regular no Brasil pelos próximos anos. Jurema, com o incentivo de Otávio e Gael, aceitou uma posição administrativa na empresa e retomou seus estudos universitários em nutrição, interrompidos 13 anos antes, quando descobrira sua gravidez. Numa tarde ensolarada de domingo, a família Monteiro, Chiara e Juvenal, recebeu um almoço especial em sua modesta casa. Pela primeira vez, Gael, Jurema e Hilary estavam juntos sob o mesmo teto que os idosos que, sem saber, haviam mantido viva a conexão entre pai e filha através do amor pelo idioma catalão. Sempre soube que havia algo especial nesta menina, comentou Yara, servindo uma tradicional paella.
a maneira como ela absorvia o catalão, como se já fizesse parte dela. E fazia, respondeu Gael, olhando com carinho para Hilary, que conversava animadamente com Juvenal sobre literatura catalã. Estava no sangue dela. Jurema, que ajudava a servir a mesa, encontrou-se momentaneamente sozinha com Iara na cozinha. — Você sabia o tempo todo? Perguntou baixinho. — Sobre Gael ser o pai? Iara sorriu enigmaticamente. Suspeitei desde o primeiro momento em que vi Hilary. Ela tem os olhos dele, o mesmo sorriso, mas não era meu segredo para contar. Por que me aceitou? Me ajudou todos esses anos? Eu era apenas a mulher que teve uma filha ilegítima com seu sobrinho neto. Porque vi em você uma mãe dedicada, uma mulher forte, respondeu Iara, segurando as mãos de Jurema. E porque acredito que o amor, em todas as suas formas, deve ser celebrado, não escondido. Na sala de jantar, Gael anunciou sua ideia para um programa de bolsas de estudo linguísticas para jovens talentosos de comunidades carentes, inspirado por Hilary. Chamaremos de Programa Pontes, explicou entusiasticamente, porque línguas constroem pontes entre culturas, entre pessoas e entre famílias, acrescentou Hilary, seu olhar movendo-se entre sua mãe e seu pai recém-descoberto. Naquela noite, após deixar a casa dos Monteiro, Gael caminhava com Jurema e Hilary pelo bairro, parando em uma pequena praça onde crianças ainda brincavam apesar da hora. Sabe o que mais me dói? Disse Gael subitamente, observando uma menina pequena ser empurrada no balanço por seu pai. Ter perdido todos esses momentos. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Jurema sentiu um aperto no peito. Sinto muito, Gael, realmente sinto. Achei que estava fazendo o certo. Eu sei, ele respondeu, tocando levemente seu braço. E talvez estivesse. Eu não era o homem que sou hoje. Talvez não tivesse sido o pai que Hilary merecia. Hilary, que fingia não ouvir enquanto brincava com um gato de rua, aproximou-se deles. Posso perguntar uma coisa? Disse, olhando seriamente para ambos. Vocês vão ficar juntos agora? Como um casal? Jurema e Gael trocaram olhares surpresos, pegos de guarda baixa pela franqueza da pergunta. Hilary, Jurema começou, relacionamentos adultos são complicados. Estamos redescobrindo um ao outro, Gael completou diplomaticamente. Somos pessoas diferentes agora. Precisamos de tempo. Hilary revirou os olhos com a impaciência típica da adolescência. Adultos sempre complicam tudo. É óbvio que vocês ainda se gostam. Enquanto caminhavam de volta para casa sob o céu estrelado de São Paulo, Gael tomou a mão de Jurema hesitantemente. Ela não a retirou. Hilary, alguns passos à frente, sorriu para si mesma. As pontes estavam sendo reconstruídas, uma palavra de cada vez. 2 anos depois, o auditório da Fundação Pontes estava repleto. Famílias de diversos bairros de São Paulo, executivos em trajes formais, estudantes ansiosos, todos reunidos para a cerimônia de inauguração oficial e a primeira turma de bolsistas. No palco, Hilary Noronha Vasconcelos, agora com 14 anos, ajustou o microfone nervosamente. Ao seu lado, Otávio Pimentel, Gael Vasconcelos e Jurema Noronha observavam com orgulho. Quando eu tinha 8 anos, começou Hilary em português claro e confiante, uma senhora catalã chamada Iara Monteiro me ensinou sua língua materna porque acreditou no meu potencial. Ela me deu um presente que mudou minha vida para sempre. Não apenas um novo idioma, mas uma conexão com uma parte de mim mesma que eu desconhecia. Ela fez uma pausa, alternando para um catalão fluente. Aquel. Regal em va conectar ambel meu pare, ambel a meva herência, ambel meu futuro. Aquele presente me conectou com meu pai, com minha herança, com meu futuro. Na primeira fileira, Iara e Juvenal Monteiro, agora bastante idosos, mas de olhos brilhantes, aplaudiam emocionados. Ao lado deles, Martina, a prima de Barcelona que viera para a cerimônia, sorria orgulhosa. A Fundação Pontes nasce da crença de que idiomas não são apenas ferramentas de comunicação, mas pontes entre mundos, entre corações. Continuou Hilary, voltando ao português. Hoje, 20 jovens de comunidades de todo o Brasil
Recebem bolsas de estudo para desenvolver seus talentos linguísticos, mas mais importante que isso, recebem a oportunidade de construir suas próprias pontes. Após a cerimônia, durante a recepção, Otávio aproximou-se de Jurema, que usava um elegante vestido azul marinho. Uma mudança significativa da faxineira tímida de 2 anos atrás. Quem diria, não é? Comentou ele, observando Hillary conversando animadamente com os novos bolsistas. Uma menina de 12 anos salvando uma negociação de 70 milhões e transformando todas as nossas vidas no processo. Jurema sorriu, seus olhos encontrando Gael do outro lado do salão. A vida tem caminhos misteriosos. E como vão os estudos? Falta pouco para a formatura em nutrição, não é? 6 meses, respondeu Jurema orgulhosamente. Às vezes, ainda não acredito que retomei meu sonho depois de tanto tempo. Gael aproximou-se, deslizando naturalmente o braço ao redor da cintura de Jurema. O anel de noivado em sua mão esquerda brilhava discretamente sob as luzes do salão. Otávio, não posso agradecer o suficiente por tudo que fez, disse Gael. Sem sua visão, nada disso seria possível. Vocês fizeram todo o trabalho pesado, respondeu Otávio, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Eu apenas forneci o palco. Mais tarde naquela noite, no apartamento espaçoso que agora compartilhavam no bairro de Pinheiros, um meio-termo entre o luxo que Gael estava acostumado e a simplicidade que Jurema e Hillary valorizavam, a família reuniu-se na varanda. Barcelona brilhava na tela do laptop, onde Yara e Juvenal já haviam retornado após a cerimônia, junto com Martina. A família estendida conversava animadamente, planejando o próximo encontro. Então está confirmado, anunciou Gael desligando a chamada. O casamento será em Barcelona na primavera. Pequeno, íntimo, apenas família e amigos próximos. Jurema apoiou a cabeça no ombro dele. Depois de tudo que passamos, parece certo unir os 2 mundos. Hillary, que folheava um livro de literatura catalã, levantou os olhos. Sabe o que é engraçado? Se vocês não tivessem se reencontrado, eu nunca saberia que sou meio catalã. Nunca conheceria metade da minha família. É estranho como pequenas decisões mudam tudo. Como decidir aprender catalão com uma vizinha idosa, observou Jurema. Ou aparecer em uma sala de reuniões oferecendo ajuda quando ninguém pediu, acrescentou Gael com um sorriso. Hillary fechou o livro, contemplando a cidade iluminada pela janela. Acho que às vezes precisamos dar o primeiro passo para construir a ponte. O resto vem naturalmente. Jurema e Gael trocaram olhares amorosos, as cicatrizes do passado finalmente começando a desvanecer. 13 anos separados, 2 reunidos, e toda uma vida pela frente, uma vida construída palavra por palavra, ponte por ponte. Para as pontes, Gael levantou sua xícara de chá em um brinde. Para as pontes, repetiram. Jurema e Hillary, suas vozes unindo-se numa harmonia que, como o melhor catalão, continha melodias de 2 mundos perfeitamente entrelaçados.